Olá, nessa nossa quarta aula a gente vai conversar sobre as consequências do excesso de peso na infância, na adolescência e também na vida adulta, para o indivíduo e para a sociedade, tá? Então, uma das coisas mais importantes, né, que vem sendo bastante discutidas, né, postas em evidência, é a questão das consequências na saúde mental das crianças e jovens com obesidade. Essas crianças com excesso de peso, elas estão mais elas têm uma maior chance, maior risco de sofrerem hostilidades por parte de seus pares, em escolas e em outros ambientes de convivência social. Isso tem um rebatimento direto na autoestima dessas crianças, né? E levando a isolamento social, a questão de dificuldade de relacionamentos entre seus pares, e pode também ser um fator associado à presença de transtornos alimentares, como, por exemplo, compulsão alimentar e bulimia. Então, crianças com excesso de peso têm um risco maior de terem a sua saúde mental fragilizada e ameaçada. Ainda do ponto de vista da questão neurológica, existe uma maior chance das crianças com obesidade apresentarem sinais e sintomas de hipertensão intracraniana, com dor de cabeça forte, vômitos e náuseas, mas efetivamente não terem aí uma imagem, né, um exame de imagem que identifique algo orgânico a nível de encéfalo. Esse quadro é habitualmente chamado de pseudotumor cerebral, e é um diagnóstico diferencial importante de hipertensão craniana e está fortemente associado a crianças com excesso de peso. Do ponto de vista respiratório, as crianças com obesidade apresentam uma maior intolerância ao exercício, podendo desencadear quadros de asma e broncoespasmo. Ainda as crianças com excesso de peso, elas apresentam de forma mais frequente, episódios de apneia obstrutiva do sono, ou seja, criança para de respirar por um período superior a 20 segundos durante o sono, em função do desabamento da língua, em função de uma obstrução da passagem de ar. E apesar desse ser um quadro de vias aéreas superiores, esses episódios de apneia durante o sono, eles têm um impacto importante na qualidade de vida dessa criança, na questão do rendimento escolar, na questão da própria qualidade de vida em termos de sono. Ainda do ponto de vista cardiovascular, as crianças com excesso de peso têm quadros de dislipidemia, que são alterações do perfil de gorduras, de colesterol e suas frações e de triglicéridos, de forma que existe um aumento dos triglicerídeos e uma redução da fração HDL do colesterol, que é uma fração cardioprotetora. À medida de que eu tenho esse aumento de colesterol total e da fração LDL, eu vou tendo acúmulo dessa gordura a nível de camada, da camada mais íntima do vaso, né, de forma que isso vai criando um processo inflamatório, né, vai tendo uma disfunção desse endotélio, esse vaso vai ficando mais rígido, eu vou tendo, portanto, um processo inflamatório nesses vasos, é por isso que a gente diz que a obesidade é uma doença crônica e inflamatória, porque existe um processo
inflamatório nesses endotélios, nesses vasos, de forma que isso vai aumentando a rigidez desse vaso, vai causando a hipertensão arterial. E junto com essa rigidez desse vaso, a gente vai tendo fenômenos aí que a gente chama de tromboembólicos, ou seja, os trombos vão sendo ativados em função dessas placas, de forma que vai criando aí uma coagulopatia, né? Ou seja, você vai tendo maior chance de fenômenos tromboembólicos. Ainda do ponto de vista gastrointestinal, as crianças com excesso de peso têm maior chance de apresentarem cálculos biliares ou a colelitíase e também de apresentarem gordura no fígado, que é a esteatose hepática, que é de causa não alcoólica, ou seja, existe uma relação forte da obesidade e não se sabe por quê, mas as crianças têm maior chance do que os adultos de apresentarem esteatose hepática quando com obesidade. Então, aí essa relação importante da esteatose hepática. Ainda as crianças com excesso de peso têm maior chance por questão absortiva de deficiência de ferro, né? E ainda o refluxo gastroesofágico. Aqui a deficiência de ferro está ligada diretamente à hepsidina, então não é por um baixo consumo de ferro, né? Mas uma questão aí de absorção. Ainda as crianças com obesidade têm uma hiperinfiltração, ou seja, elas têm uma maior velocidade de filtração dos seus glomérulos, da sua unidade funcional renal, de forma que isso vai aí também aumentando a chance de glomeruloesclerose. Ainda do ponto de vista endocrinológico, é importante que o primeiro evento que acontece na criança com obesidade é o hiperinsulinismo, é o aumento da produção de insulina pelo pâncreas, de forma que a criança vai aumentando também a sua resistência insulínica, e isso leva a um desfecho final, que é o diabetes tipo 1, o tipo 2. Né? Ainda na criança com excesso de peso, principalmente nas meninas, a gente observa a puberdade precoce, com uma antecipação do estirão da puberdade, que essa menina cresce muito rápido em uma idade anterior ao que habitualmente a gente vê nas meninas, e ainda a ocorrência de síndrome dos ovários policísticos, que é caracterizada por o aumento do peso, acne e hirsutismo, ou seja, o crescimento de pelos em regiões que não são habituais, né? Rosto, face, né, principalmente, pelos no peito, enfim. Então, tem esse quadro aí de dermatológico junto com excesso de peso. E nos meninos, o hipogonadismo, não é? Que aí a gente vai encontrar, inclusive, meninos aí com um espectro um pouco androgênico, né? Ginecomastia, enfim, em função desse hipogonadismo. E também a deficiência de vitamina D, muito relacionada à questão da conversão a nível de tecido gorduroso. E lembrando que a vitamina D, ela precisa da conversão dessa vitamina na pele por meio da exposição solar, então o tecido gorduroso tem um papel importante nisso, na deficiência da vitamina D. E ainda as consequências a curto prazo a nível de sistema músculo-esquelético, né? Todas as questões musculoesqueléticas estão diretamente relacionadas à sobrecarga, né, o quanto que cartilagens, tendões, músculos e ossos estão aí trabalhando aí com sobrecarga. Nesse sentido, a necrose asséptica de cabeça de fêmur, né, que é a epifisiólise de cabeça de fêmur, a doença de Blount, o desabamento do arco plantar, são todos consequências dessa sobrecarga que levam aí a um desalinhamento aí dos membros inferiores. Esses são aspectos que falam diretamente
com as condições de saúde a curto prazo das crianças e jovens com obesidade, né? Agora, pensando que a criança faz parte de uma sociedade, né, que ela é um indivíduo que tem o seu papel enquanto parte da sociedade, é importante dizer que as crianças com excesso de peso apresentam menor rendimento escolar e maior abandono escolar. Em função dessa menor qualificação no mercado de trabalho, elas acabam recebendo menores salários e com uma menor oportunidade de emprego. Então, isso impacta diretamente no mercado de trabalho. Com relação ainda a médio e longo prazo, as crianças e adolescentes, eles têm uma grande chance de se manterem obesos na vida adulta. Então, crianças obesas, elas têm 75% de chance de se tornarem adolescentes obesos. Então, essa história de que quando crescer vai curar, veja, 75% das crianças, isto não acontece no estirão da puberdade, né? A gente ouve bastante de que o estirão da puberdade vai resolver todas as questões de excesso de peso das crianças. Isso não é bem o que a gente vê nas pesquisas. Então, fica aqui que somente 1 a cada 4 crianças vai conseguir reverter a obesidade no estirão da puberdade. Outro aspecto importante já é o adolescente. O adolescente que já fez o estirão, esse então o número é muito mais grave. 89% dos adolescentes obesos se tornam adultos obesos. Então, após o estirão, esse número fica muito mais dramático. E agora falando diretamente da questão do impacto no sistema de saúde, no impacto no SUS. Então aqui a gente está vendo números da mortalidade diretamente causada por obesidade. Ela chega a mais de 54% dos óbitos no Brasil, sendo que destes 48% são de forma prematura, ou seja, essas pessoas falecem, né, elas vão a óbito numa idade extremamente produtiva, são chefes de família, né? Então veja que dramático que é esse número quando a gente fala de mortalidade diretamente causada pela obesidade. E aí quando a gente vai ver os números que isso impacta em termos de SUS, a gente vê um número expressivo, são mais de 5 bilhões, são quase 6 bilhões de dólares gastos com hipertensão e outras alterações metabólicas que estão diretamente relacionadas à obesidade, e tem uma tendência, se não houver reversão do quadro, em 2050 desse número está na casa dos 2 dígitos, com mais de 10 bilhões de dólares com custo em SUS, não é? Bom, nesse nosso bate-papo, a gente trouxe aqui as comorbidades associadas à obesidade, o quanto que isso reverbera na saúde de forma aguda e a médio prazo, né? E pensando aí também nas repercussões a nível de sociedade, de custos para o sistema de saúde. Ok? Até mais.